E aí, neste vídeo, o assunto vai ser sobre Plazo, Log2Timeline. É uma ferramenta, um framework, né, para você capturar a linha do tempo do sistema de arquivos de uma evidência quando capturada num sistema, num SSD, num sistema de operacional, num HD, né, que é capturado bit a bit. Esse Plazo, esse Log2Timeline, nós podemos fazer a captura, né, com essa ferramenta e criar essa linha do tempo com os links dos arquivos, com prefetch, né, onde está os arquivos de prefetch, o que estava ali, os logs que estavam rodando na máquina, para você ter uma linha do tempo para relacionar com o tempo do arquivo quando ele foi criado, modificado, ou movido ou apagado, enfim, para poder casar informações durante a investigação forense. Então, aqui no caso, eu capturei esse arquivo aqui, que é um arquivo de 53 gigas, né, se nós formos ali a propriedades tal, 50 gigas, eu capturei, né, de uma máquina virtual, né, um Windows, né, é um Windows 10 essa imagem, e no caso aqui, eu já tenho a pasta aqui, já fiz o processamento com o log2timeline, que no caso aqui gerou esse arquivo timeline.plazo. Demorou 50 gigas, cerca de 2 horas para poder criar este arquivo, né? Então vou dar uma demonstração aqui, fazer uma demonstração, né? Então aqui está o arquivo, né? Que tem 50 GB, ó, du-sh ali, ó, 50 gigas, né? É uma cópia bit a bit, né? Do dispositivo, como se fosse um HD, né? Eu capturei com o Axis FTK Imager, né? Já demonstrei nesse canal. A questão é que, por exemplo, demora muito, ou, né, imagina, se fosse 1 TB para criar esse arquivo .plazo, para criar essa timeline, né, que depois temos que criar ainda um arquivo CSV, né, com ela, mas primeiro, por exemplo, log2timeline, tem o menos info, que ele vai trazer informações, né, sobre os módulos e os parsers que tem, né, o que ele pode capturar nesse, parsers plugins, né, ele traz diversas informações, diversos tipos de logs do sistema, arquivos, Firefox, Google Drive, ele consegue capturar diversas informações desse sistema. E também dos sistemas de arquivos e de sistemas operacionais específicos, Android, iOS, Linux, Mac OS, obviamente o Windows, né? O Windows XP, inclusive, né? E entre outros sistemas. Enfim, para capturar né, existem outras ferramentas. Junto com o Plazo, né, tem o Image Underline Export, que dá para extrair arquivos, né? O pinfo, o pastel, né? Enfim, o pinfo, né, no caso, né, se formos ali dentro daquela pasta 1, né, então pinfo, e rodarmos ali timeline.plazo, colocamos ali timeline.plazo, ele vai trazer informações relacionadas à captura, né, desse sistema de arquivos que foi capturado. Isso aqui fica com uns 800 MB, esse arquivo aqui, mais ou menos, desses 50 gigas que demorou 1 hora e 40 para capturar, quase 2 horas, né? Para capturar esse arquivo. Aqui demora um pouquinho, né? Que aqui é um processamento um pouquinho demorado, dependendo do sistema ali. Mas esse pinfo vai trazer informações sobre este arquivo. Ali, como podemos ver, já está trazendo, né? As sessões, quando foi criado, tudo, né? A hora que foi capturado, né? A data, no caso, foi no dia 12/8. Mas aqui no caso, ó, ele traz os atributos do Master File Table, né? O WinEVTX, Recover Warning Generator, que foi recuperado. É uma partição NTFS, né? Aqui dá para ver os logs do sistema onde estão localizados. EVTX, que são os logs do sistema Windows, né? Que está ali relacionado. Aqui está o que foi conseguido,
né, o que foi achado, o que foi localizado nesse sistema de arquivos. A mcache tem 4.911 eventos, ban 32, transmission 3, daí, chrome cache 694, enfim, file states, e entre outros e milhares de arquivos aí que está localizado. O NVTX 99.404, que são logs do sistema Windows. Enfim, aqui nessa saída, beleza. Vamos colocar agora, por exemplo, vamos voltar à pasta aqui, log to timeline. Como que funciona para capturar, para criar este banco de dados, né, com essa super timeline. Então, no caso ali, vamos executar. Primeiro, a saída, ela não vai depois, ela vem antes, né? No caso aqui seria timeline.plazo, né? E daí o arquivo que foi capturado bit a bit, né? Que é os 50 gigas. Às vezes dá um erro, né? Você coloca aqui a saída, mas ela dá um erro, alguma coisa acontece. Dá para fazer assim também, só colocar o arquivo, ele também vai criar, só que daí com a data ali da criação, então ele põe um número ponto plazo, alguma coisa assim. Mas vamos executar assim, que o que acontece? Vai começar a processar esse arquivo, ó, ele vai dar um OK, checking available versus of dependencies, né? Então ele vai processar esses parsers, dá para colocar parsers específicos também, plugins específicos para extrair dados específicos, né? Nesse log to timeline. Ele vai trazer dados de tudo o que é informação, como já demonstrado com o pinfo ali que ele traz, né? Aqui eu só estou demonstrando como que faz a captura com o log to timeline. Ele demora um pouco, dependendo se você está usando um HD mecânico ou um SSD, né? O recomendado para processamentos muito grandes é SSD, né? No caso aqui não é tão grande. Enfim, aqui ele trouxe as partições lógicas, né? Ó, P1, P2 e P3. No caso, observando aqui pelo tamanho da memória, vemos que 49 GB é a partição principal, onde está o sistema, né? 50 GB, 50 GB não, 50 megas, né? Megabytes, está ali outra partição do sistema, que é o Windows que cria isso aqui, e 518, que também é o Windows que cria. São partições ali do sistema, né? Que o próprio Windows cria. E aqui 49 GB, que é 53 GB, né? O total, né? Foi disso aí que eu capturei. Ele captura todas as partições lógicas quando é bit a bit. Aqui você seleciona, no caso, digitaria P2, né? P2. Se tem outras informações é yes, e ele começa a processar. Eu não vou fazer aqui agora porque demora muito. Eu já fiz, né? Para o vídeo não ficar tão grande. Então, maravilha. A partir disso, deixa eu cancelar isso aqui. Eu esqueci de mostrar aqui onde está localizado para baixar, né? Através do GitHub. Então é github.com, log2timeline, /plazo, né? Aqui está o GitHub. Como que instala ele, né? Já demonstrei o funcionamento básico, então downloads, né? Vai fazer o download ou dar um git clone, né? Aqui tem. Acho que funciona no Windows também, não sei. Tem que ver isso aí. Eu já ouvi dizer que funciona no Windows também, mas aqui no caso no Linux, no Kali, né? Que é derivado do Debian. Dá um git clone, copia aqui. No caso, aqui ó, tools, plazo, né? No caso, você só dá um, um run aqui, ó. Run tests, né? Podemos ver aqui, ó, /srbin, env Python 3, então ele usa o Python 3, então dá um ponto barra run, ele vai rodar o que está. Vou dar um key interruption, porque ele vai começar a rodar o script, mas, por exemplo, ó, tudo que aparecer aqui que está faltando, failed, ou outra palavra que eu não me recordo, ou optional, enfim, mas aqui, ó, ok. Se não estiver instalado, né, dá um pip install, né, ou um apt install, né, um apt-get, ou um apt install, o pacote aqui, né, ou dá um apt-cache search, para pesquisar o pacote, para instalar o pacote que realmente, né, precisa para funcionar esse log2timeline plazo, né? E todo esse framework que está ali
junto com esse sistema. Enfim, aqui no caso, agora vamos rodar o pshort. Para que serve o pshort? Aqui está o comando, né, pshort -o L2TCSV. Para que isso? Para poder ser lido em determinadas ferramentas que criam essa timeline, né, para podermos ver os eventos do sistema, né, que estavam rodando ali. Aqui está o nome que vai ser escrito e aqui o timeline.plazo, que é o que foi capturado daqueles 50 gigas no caso lá, né? Então, no caso aqui, eu já também capturei, está aqui, ó, se não me engano é esse aqui, ó, pu.csv. Capturei aqui também o JSON e fiz ali a conversão para o JSON. Tem, né, outros tipos de arquivos que dá para convertermos. Se nós formos no terminal, o pshort -o list, ele vai listar o que ele suporta, né? JSON, JSON underline, KML, L2, TCSV, TTLN, null, dynamic, XLSX, que é Excel, né? Também o Excel lê banco de dados, né? Dependendo do tipo de banco de dados. Enfim, como é que faz a conversão? Tá? Está naquele comando. É pshort -o L2CSV, né? Já converti, demora alguns minutos, depende. Se formos ver aqui, DU -SH timeline, podemos ver que é 863 megas. E DU, o pool CSV lá, 911 megas. Então demorou para converter, para fazer essa conversão, dizer assim, ou extrair no caso, ele extrai dados e transforma em .csv, ele vai demorar uns 20 minutos, 15 minutos, por aí, ou mais um pouco, dependendo da máquina, depende do processamento, né, se é uma máquina virtual e tudo mais. Existe um outro comando, que é o pstil. Esse pstil, ele une todos esses comandos junto, né? Ele faz ao mesmo tempo que ele captura aquele que demora quase 2 horas, no meu caso demorou quase 2 horas, ele captura e também faz a conversão ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. Por exemplo, dá um pstil aqui, pstil se escreve assim, né? Ele tem mais limitações, né? Então, menos source. E daí você coloca, no caso ali, a sua imagem. Né? No caso, que foi capturada, aqui no meu caso, 50 GB. Já coloco o -o L2T CSV, né? L2 TCSV, que é o arquivo lá do pshort, né? Ele junta aqui os comandos, o pstil, né? E -w, no caso, para escrever onde você quer. Não seria, né? No caso, o CSV, né? Daí coloca ali alguma coisa, ponto CSV, né? Seria assim. Então ele já cria o plazo e já converte ou extrai em .csv. Faz numa coisa só, mas os parsers são mais limitados, ou algumas opções aqui são mais limitadas do que você fazer direto com o log2timeline e depois convertê-lo. Mas aqui ele faz tudo de uma só vez. Daí não sei quanto que demora, né? Enfim, capturado esse dado, capturado essas informações, como fazer a análise agora? Preciso ir para o Windows agora, né? Primeiro, vou demonstrar aqui a ferramenta que vou utilizar. Eu vou utilizar a Timeline Explorer, que é o Eric Zimmerman Tool, que é ericzimmerman.github.io. Aqui tem essa ferramenta. Para banco de dados enormes, não é recomendado utilizar esse tipo de ferramenta aqui. Porque um banco de dados muito grande vai pesar demais nessa ferramenta. Eu acho que é por isso que não é recomendado. Existem outros e outros tipos de programas que interpretam esse tipo de informação, né? É o Timesketch, acho que é do Google, entre outros, né? E tem muitos e muitos outros tipos. O ElkStack, que é o Elasticsearch, acho que é, se não me engano. Logstash, é o Kibana, entre outros tipos de leitor de banco de dados nesse tipo de arquivo, né? O que é o .plazo, .csv, enfim. Então, baixando esse Timeline Explorer, né? É a versão 2 eu baixei, né?
vamos para o Windows. Enfim, estou aqui no Windows 10, e podemos ver que já estou aqui com o Timeline Explorer, a versão 2 dele. Quando clicamos, ele abre esta janela, que tem muitas opções aqui nesta janela, mas quando clicamos, ele pede para baixar o Net Framework, alguma coisa assim. É um programa lá da Microsoft, né? 6, a versão 6. Ele vai direto para o site, baixa, e daí, após isso, ele abre o programa, essa janela, né? Então, File, Open, e podemos ver que está aqui o pool.csv, e vamos abri-lo. Ele vai começar a processar esses dados e criar e abrir essa super timeline, essa timeline desse sistema de arquivos. Aqui já processou, como podemos ver. Eu escrevi aqui em cima em find evtx, que são os arquivos do Event Viewer do Windows, né? Ó, ele já achou aqui. Aqui no caso do sistema, podemos ver que a CPU vai a 100%, né, quando ele faz a pesquisa, e quando o processamento também. Aqui está usando 4,2 GB nesse sistema. Só abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows 10 para mostrar, né, que na máquina virtual, aqui é uma máquina virtual, precisa de uma memóriazinha a mais. Eu coloquei 6 GB, né, 5,9 GB, para poder processar esses dados melhor, né, porque senão trava o sistema aqui, né. Então aqui podemos ver o que é que acontece. A data do timestamp, aqui a linha, né, a que pertence esse timestamp, e a data, né, dia 12/8/2022, no caso foi capturado, meio-dia e 36, ou seja, são eventos do sistema. No caso aqui eu escrevi EVTX, EVTX, que eu sei, né, que são os dados e logs do sistema Windows, né, do log viewer lá do sistema, né? Enfim, como podemos ver aqui, ó, se arrastarmos para o lado aqui, podemos ver onde que está localizado o link, o link que está localizado, né? Colocarmos o mouse ali, ó, Windows System 32, WinEVT logs application.evtx. Se usarmos palavras genéricas aqui, né, uma palavra genérica qualquer, ele vai trazer dados genéricos, né? Dados que muitas vezes não condizem, né, com a investigação. Ah, é uma investigação de determinado assunto complicado, o cara usa uma palavra genérica ali. É uma palavra, sim, que às vezes faz parte do próprio sistema operacional, então ele não vai trazer um dado conciso, né? Se podemos ver aqui no caso, as legendas, né, o que quer dizer cada coisa, ó. Quando é verde, quer dizer File Open. Quando é amarelinho, é Web History. Delete Data, quando é a cor preta. Execution, quando é a cor vermelha, está em execução na memória, né? Device or USB Usage, ou Folder Opening, ou Log File, que é quando é cinza, assim, né? Então aqui é Log File, né? Nós podemos ver ali o Prefetch, né? Prefetch, que é uma coisa que roda no sistema, que fica guardada na memória ali para ser executada, para ter acesso mais rápido no Windows, né? Ó, eu cliquei Find, não aparece nada que está sendo processado, mas está sendo processado, ó. Eu não consigo nem mexer a janela quando está processando esses dados, procurando por esses dados para fazer essa investigação e ver aqui os timestamps, né? E bater a hora. Uma coisa importante é a questão da hora, né? A hora em UTC, UTC-3, dependendo onde foi capturado esses dados, tem que tomar cuidado para que não se confunda o horário desses dados, né? Ah, o cara capturou em outro país e foi investigar em outro, e o sistema operacional aqui está em outro horário, então UTC tal, UTC não sei o que, UTC-3, que é no caso aqui do Brasil. Enfim, tem que tomar cuidado esse tipo de coisa, o horário que foi capturado. Então, File Opening. Então, aqui no caso, ó, esse que está verde aqui, ó, é um prefetch também, né? Foi localizado ali, mas é um File Open. Windows Shortcut. Ele trouxe aqui, né? É verdinho, verde claro, né? Aqui tá 1 do 1 do 1, 0 hora,
Então, o que significa isso? Né? É uma questão do sistema. Mas aqui, por exemplo, está vermelho é o que está em execução. Então, ali, ó, 25/7, né, 2022, aí que é o ponto, ó, 25/7, né, é o mês 7, né, julho, às 2h38, que estava em execução, esse prefetch, né, no sistema de arquivos. Aqui está o link dele, né, podemos ver ali, né, Program Data, Microsoft, Windows, App Repository, né, enfim, é um link gigante. Se nós arrastarmos, apagarmos aqui, né, esse prefetch e zerarmos esse, ó, ele vai começar a processar novamente, né? Ó, ele travou agora. E como podemos ver aqui, se clicarmos em Search Options, podemos ver que ele usa, né, a lógica de programação mixado, OR, AND, EXACT, Filter ou Search para fazer essa pesquisa, né? Ah, eu quero um resultado mixado, ou OR. É isso que contenha isso, que comece com isso, que seja como isso, ou que seja igual a isso, né? Aqui em cima está as opções, né? No caso, como se fosse uma lógica, é uma lógica de programação, né? Então, OR, AND, EXACT, Filter, Search, né? Filtro ou uma pesquisa, igual, como isso, ou comece com isso, ou com que contenha isso, enfim. São opções mais avançadas, né? Que nós podemos pesquisar, e aqui tem, enfim, o filtro das colunas, né? Que seja como uma linha, uma tag, um timestamp, uma descrição da fonte, o nome da fonte, MacB, inode, que começa com inode tal, ou file name, né? No caso, o nome de um arquivo, por exemplo, que seja exatamente isso, que contenha, né? Isso aí. Enfim, ali são as search options, né? Ó, ele fica configurado desta forma. Por exemplo, eu vou digitar aqui autopsy, que eu sei que autopsy está contido nesse sistema, né? Enfim, aqui nesse momento, quando a gente escreve naquela pesquisa, né? E vem aqui em Search Options, né? Autopsy ou AVTX, como eu fiz antes, podemos alterar isso aqui em tempo real e ele, né? Aqui, ó, está processando a pesquisa que eu mudei aqui de Search para Filter e ele começa a processar esses dados novamente, ó. Agora processou, né? Ó, ele não ele vai trazer informações, enfim, né? Mas às vezes não é informações aquela que você esperava, né? Tem a ver com aquela pesquisa, né? Mas depende, aqui quando tá no filter aqui, né? Filter, aparece o botão Find aqui. O botão Find aqui, que agora deu uma travada de novo. Olha lá, já foi para 5,5 GB, 5,2, enfim. Aparece o Find. Se deixar em Search, não aparece o Find, porque ele vai em tempo real aqui nessas listas, né? Nessas linhas, no caso aqui, e no tipo de pesquisa que você configurou. Por isso que tem que tomar cuidado para ficar uma pesquisa concisa, né? Eu quero pesquisar aqui exatamente, ou mixado, né? Ele vai começar novamente se eu colocar aqui, sei lá, autopsy, que nem antes eu tinha feito, né? Vai dar um find ali, ele vai começar a processar novamente. Aqui vai a 100% aqui a CPU e vai começar a fazer essa pesquisa. Enfim, basicamente o vídeo era isso. Ficou com mais de 20 minutos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até mais.